momentos finais de uma era já marcada pelo caos e pela desesperança, os Cavaleiros do Apocalipse emergem como heraldos da destruição e do julgamento divino. Estes 4 cavaleiros, cujas figuras são imortalizadas no livro do Apocalipse, representam a concretização do terror e do destino inexorável que se abate sobre a humanidade. Quando o primeiro selo é rompido, um cavaleiro montado em um cavalo branco surge, portando um arco e uma coroa. Embora inicialmente possa parecer um símbolo de conquista e poder, este cavaleiro é, na verdade, o precursor de uma era de engano e opressão. Sua aparência reluzente é uma fachada para uma tirania sutil que subverte a justiça e prepara o terreno para o desespero que virá a seguir. O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho como sangue, representa a guerra e a violência. Com uma grande espada, ele é o arauto da carnificina e da destruição, espalhando a discórdia e a matança por todo o mundo. Seu cavalo vermelho e suas ações sanguinolentas trazem um dilúvio de conflito e sofrimento, como se a própria terra tremesse diante da sua presença devastadora. Quando o terceiro selo é rompido, um cavaleiro em um cavalo preto aparece, carregando uma balança. Este cavaleiro simboliza a fome e a escassez, a devastação que segue a guerra. A balança é um símbolo sinistro da desigualdade e da miséria, pesando a escassez de alimentos e a fome que consome os corpos e as almas. A sua chegada é um sinal de que a miséria não é apenas física, mas uma devastação espiritual que deixa uma marca indelével na humanidade. Por fim, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido como a morte, é o portador do fim definitivo. Seu nome é Morte, e o inferno o segue de perto. Este cavaleiro representa a destruição absoluta e o reino das sombras que engole tudo o que resta. Seu cavalo pálido é uma visão aterradora, uma manifestação da aniquilação que vem para levar as almas e dizimar os sobreviventes. A conjunção desses 4 cavaleiros não é apenas uma série de eventos catastróficos, mas um símbolo do colapso total das ordens estabelecidas e da chegada do juízo final. Eles são o testemunho de uma era em que a realidade se desintegra sob o peso de suas próprias falhas e pecados. O terror que eles representam não é apenas físico, mas um assombro profundo que penetra o âmago da existência humana, revelando um destino inevitável e terrível. Assim, os Cavaleiros do Apocalipse cavalgam para o fim dos tempos como uma visão de desolação e julgamento, cada um com seu próprio domínio sobre a tragédia e a ruína. A Serpente do Éden. No silêncio de um Éden primordial, onde a criação ainda ressoava em sua pureza e frescor, uma sombra sinuosa desliza através dos jardins da perfeição. É uma figura envolta em mistério e simbolismo, com presença que transcende o simples serpenteamento de seu corpo escamoso. O mais astuto de todos os animais, a serpente é muito mais do que uma simples criatura. Ela personifica o engano e a sedução, uma entidade de astúcia e persuasão, que manipula o destino da humanidade com um sussurro traiçoeiro. É neste cenário idílico que ela se torna o catalisador para a queda da inocência. A serpente aborda Eva com uma pergunta aparentemente inocente: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Este questionamento não é apenas uma dúvida, é uma semente de discórdia, plantada para minar a confiança e a obediência. O fruto que ela oferece não é meramente uma peça de fruta, mas um símbolo da desobediência e do conhecimento proibido. Eva, comendo o fruto proibido, e subsequentemente oferecer a Adão, não é apenas uma transgressão simples, mas o início de uma cadeia de eventos que desencadeará uma nova era de conhecimento e sofrimento. A serpente, então, revela sua verdadeira natureza, ao fazer com que a humanidade descubra a complexidade e as consequências da escolha. A sua punição, rastejar sobre o ventre e comer pó, é uma metáfora para a desgraça e a humilhação que ela trouxe ao mundo. A serpente do Éden é uma representação eterna das tentações e das escolhas que definem o destino. Ela simboliza a sedução do conhecimento e a transgressão dos limites impostos por Deus, uma figura que ressoa através das eras como um lembrete das forças que desafiam a ordem divina.
Em seu enigma, ela convida a reflexão sobre a natureza da tentação e a fragilidade da pureza, revelando uma profundidade que vai além de sua forma física. A besta. No livro do Apocalipse, a besta é uma figura enigmática e temida que representa o mal supremo e a corrupção. Aparecendo no capítulo 13, a besta é descrita com impressionantes características. Possui 10 chifres e 7 cabeças, com nomes de blasfêmia escritos em cada cabeça. A besta emerge do mar, simbolizando as tumultuadas forças do caos e da opressão que ameaçam a ordem divina. Cada cabeça da besta reflete uma forma de poder maligno, e os 10 chifres representam sua autoridade sobre 10 reinos ou nações. A besta é dotada de grande poder e influência, recebendo o domínio do dragão de 7 cabeças, que é o próprio Satanás. O poder da besta é amplificado por sua capacidade de realizar maravilhas e enganar os habitantes da terra, exigindo adoração e lealdade. A besta também é conhecida por seu número, 666, um símbolo de imperfeição e malignidade, em contraste com a perfeição divina representada pelo número 7. Este número é associado ao imperador romano Nero em algumas interpretações, indicando a perseguição aos cristãos durante o Império Romano. A besta é uma entidade que simboliza a tirania e a opressão, e seu domínio é caracterizado por uma feroz perseguição aos fiéis. No entanto, sua derrota é inevitável, como profetizado. No fim dos tempos, a besta será lançada no Lago de Fogo, cumprindo o ciclo de justiça divina que restaura a ordem e a paz no mundo. Assim, a besta do Apocalipse representa o clímax da luta entre o bem e o mal, um poderoso símbolo de oposição ao divino, mas também um prenúncio da vitória final da justiça sobre a corrupção. Os unicórnios. Em um reino onde o maravilhoso e o místico se entrelaçam, os unicórnios da Bíblia surgem como criaturas envoltas em um véu de mistério e simbolismo. Apesar de sua aparência encantadora, esses seres são carregados de significado profundo e complexidade, refletindo a interseção entre a realidade divina e o imaginário humano. No livro de Jó, há uma referência enigmática a um animal com um chifre que muitos interpretam como um unicórnio. Jó 39:9-10 descreve esta criatura como um ser selvagem e formidável, cuja força e majestade são notáveis. O texto fala de um unicórnio que, na tradução moderna, geralmente é interpretado como um animal de grande poder e beleza. No entanto, a referência ao unicórnio é muitas vezes vista como uma alegoria para a força e a excelência criadas por Deus, e não uma descrição literal. Além de Jó, o unicórnio aparece em traduções antigas da Bíblia, como a versão King James, onde é mencionado em contextos que se referem a criaturas de grande poder e singularidade. O unicórnio é frequentemente associado a uma imagem de pureza e força inigualável, e sua presença nas Escrituras pode ser vista como uma metáfora para atributos divinos e a natureza sublime da criação. A interpretação dos unicórnios na Bíblia é rica e multifacetada. Em algumas leituras, eles são vistos como símbolos da pureza e da majestade divina, refletindo a perfeição e o poder que transcendem o mundo natural. Em outras, sua presença é uma lembrança da vastidão e complexidade do universo criado por Deus, um testemunho das maravilhas que estão além da compreensão humana. Os gafanhotos do abismo. No livro do Apocalipse, capítulo 9, os gafanhotos do abismo são criaturas misteriosas e aterrorizantes, que emergem durante o quinto trombeta do juízo divino. Esses gafanhotos não são insetos comuns, mas sim, entidades sobrenaturais com um propósito apocalíptico. Descritos como tendo aparência de cavalos preparados para a batalha, com faces humanas e cabelos como de mulheres, os gafanhotos do abismo carregam uma aura de terror e um mistério sinistro. Eles têm a capacidade de ferir os homens com picadas que causam dor intensa, semelhante à de uma picada de escorpião. Sua missão não é destruir a vida, mas atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, prolongando o sofrimento durante um período de 5 meses. Esses gafanhotos
são liberados de um abismo, um poço profundo e escuro que simboliza o confinamento das forças malignas. O abismo é descrito como um lugar de onde vem fumaça que obscurece o sol e o ar, aumentando ainda mais a sensação de desespero e caos. O rei desses gafanhotos é Abaddon, ou Apolion, que significa destruidor ou destruição, um ser que governa com um poder devastador e aterrorizante. O cenário é uma demonstração da gravidade dos eventos finais e das forças sobrenaturais que serão soltas no fim dos tempos. O sofrimento causado pelos gafanhotos do abismo é uma forma de julgamento divino, destinado a levar a humanidade a reconhecer a gravidade de seus pecados e a urgência do arrependimento. Ao retratar esses gafanhotos, o Apocalipse nos oferece uma visão profunda e perturbadora do caos e da punição, destacando a intensidade dos horrores que acompanham o desenrolar do fim dos tempos. O gigante Golias. Nas páginas antigas da Bíblia, uma figura imponente e aterrorizante se destaca com uma aura de invencibilidade: Golias, o gigante dos filisteus. Seu nome ecoa através das eras como um símbolo de arrogância e poder esmagador, e sua história é um relato de desafio, bravura e a eterna batalha entre o bem e o mal. Golias era um colosso de quase 3 metros de altura, descrito como um guerreiro temível e quase invulnerável. Armado com uma armadura pesada de bronze e uma lança de proporções impressionantes, ele se erguia sobre o campo de batalha como uma força da natureza, desafiando os exércitos de Israel a enfrentá-lo em combate singular. Sua presença era uma sombra de medo e desespero, uma montanha de carne e aço que parecia intransponível. Mas o destino tinha outros planos. Um jovem pastor, Davi, apareceu para enfrentar o gigante. Sem armaduras ou espadas, apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi desafiou a ideia de força bruta como garantia de sucesso. O confronto foi mais do que um embate físico, foi um confronto entre a fé inabalável e o orgulho desmedido. Quando Davi lançou a pedra, o silêncio da expectativa foi quebrado pelo som seco e ressonante da pedra atingindo a testa de Golias. O gigante caiu, derrotado e humilhado, seu corpo colossal agora inerte sob o peso de sua própria arrogância. A queda de Golias não foi apenas uma vitória militar, mas um grito de triunfo da fé e da justiça sobre a tirania e a força desmedida. O impacto do confronto entre Davi e Golias reverbera através dos tempos, não apenas como um conto de bravura, mas como uma poderosa alegoria da luta entre a certeza divina e a presunção humana. Golias, com sua imensidão e poder, é um lembrete eterno de que mesmo os maiores desafios podem ser superados pela força da fé e pela coragem de enfrentar o impossível. Assim, a história de Golias e Davi não é apenas um relato de batalha, é uma lição duradoura sobre a verdadeira essência do poder, onde a humildade e a confiança em Deus triunfam sobre a força bruta e a arrogância. O dragão de 7 cabeças. Em meio ao emaranhado das escrituras e lendas, um ser primordial e temido ganha vida nas páginas de um livro ancestral, o dragão de 7 cabeças. Este dragão, cuja presença e simbolismo são imortais, emerge da Bíblia como uma entidade aterrorizante e enigmática. No livro do Apocalipse, o dragão de 7 cabeças é uma visão apocalíptica que surge como um símbolo poderoso e complexo. Aparece no capítulo 12, onde é descrito como um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e uma cauda que arrasta a terça parte das estrelas do céu para a terra. Este dragão não é apenas uma besta de destruição, mas uma metáfora para forças cósmicas e malignas, e que ameaçam a ordem divina. Cada uma das 7 cabeças é um símbolo de uma forma de poder e corrupção, refletindo o controle sobre diferentes aspectos do mal e da opressão. Essas cabeças representam a totalidade do mal em sua forma mais completa e abrangente, cada uma imbuída de um aspecto particular da malevolência que se entrelaça com o destino dos povos e das nações. O dragão é descrito com uma força avassaladora, um adversário formidável das forças do bem.
Ele é o inimigo de Miguel, o arcanjo, que lidera as hordas celestiais em uma batalha épica contra as forças das trevas. Esta batalha celestial, narrada no Apocalipse, é um confronto titânico entre o bem e o mal, onde o dragão busca devorar a nova criação, simbolizada pela mulher que dá à luz o filho. Uma metáfora para a Virgem Maria e o nascimento de Jesus Cristo. O dragão de 7 cabeças é também uma figura de opressão terrena, com conexões diretas com a Roma antiga e suas imperiais crueldades. Em algumas leituras, as cabeças do dragão são vistas como representações dos imperadores romanos que perseguiram os cristãos, simbolizando a combinação de poder político e religioso que ameaçou a nova fé emergente. A descrição do dragão com 10 chifres remete ao seu poder absoluto e ao domínio sobre as nações, com cada chifre representando uma autoridade opressiva. Juntos, os chifres e as cabeças ilustram a natureza multifacetada da tirania e da corrupção que persegue os justos. Porém, o dragão não é uma entidade sem destino. Seu papel na narrativa bíblica é o de um antagonista cujo poder é temporário e que, no fim dos tempos, será derrotado. A vitória de Miguel e a queda do dragão são a promessa de um novo começo, um mundo sem a presença de forças destrutivas e malignas. O Behemoth. No livro de Jó, um dos textos mais antigos da Bíblia, o Behemoth é retratado como uma entidade colossal e poderosa, cuja dominação está além do alcance humano, restringida apenas ao poder divino. Sua cauda é tão imensa que se assemelha a uma árvore em movimento. Essa descrição levou alguns criacionistas a especular que o Behemoth poderia ter sido um dinossauro. No entanto, a referência a um umbigo sugere que a criatura não se originou de um ovo. No livro de Jó, uma das escrituras mais antigas e enigmáticas da Bíblia, o Behemoth é descrito como uma criatura de tamanho e força incomparáveis. Essa entidade é retratada como uma presença majestosa e dominante, cuja imensidão e poder são evidentes em sua descrição detalhada. A descrição do Behemoth serve como uma poderosa metáfora da grandeza e do mistério da criação divina, refletindo a habilidade de Deus em dominar e criar seres de tamanhos e forças inimagináveis. A natureza simbólica do Behemoth ilustra a relação entre o divino e o mundo natural, enfatizando a ideia de que a criação de Deus é infinita, e além da compreensão humana. O Leviatã. No livro de Jó, o Leviatã emerge como uma das figuras mais temidas e enigmáticas da Bíblia, uma criatura de terror primitivo, que encarna a força bruta e a imensidão do caos. Descrito com detalhes que evocam uma imagem de pura destruição, o Leviatã é retratado como um dragão marinho colossal, cuja pele é comparada a um escudo impenetrável. Seus escamas são tão resistentes que não podem ser penetradas por armas comuns, e seu poder é tão vasto que os maiores guerreiros e caçadores não ousam enfrentar o monstro. Este ser aterrorizante habita as profundezas insondáveis do oceano, onde a luz do dia nunca penetra, e a escuridão é absoluta. As suas respirações são descritas como labaredas de fogo, capazes de esmagar qualquer coisa que se atreva a cruzar seu caminho. A aura de maldição e medo que envolve o Leviatã está ligada à sua capacidade de trazer desolação e pavor, tornando-o um símbolo da força descontrolada. Nas tradições e lendas posteriores, o Leviatã se transforma em um arquétipo de dragão primordial, representando o caos que antecede a ordem divina. Esta figura mítica aparece em várias culturas como um monstro do fundo do mar que representa a ameaça do desconhecido e do inimaginável. Em muitas narrativas, o Leviatã é uma força contra a qual os deuses e os heróis devem lutar. Um adversário, tão temível que seu simples nome é suficiente para instigar terror e reverência. A lenda do Leviatã é um lembrete sombrio da fragilidade humana diante das forças incontroláveis da natureza e do cosmos.
Uma entidade cuja mera existência é um aviso do poder absoluto e devastador, que transcende a compreensão e desafia qualquer tentativa de dominação. Os Nefilins. Na Bíblia, os Nefilins surgem como uma das figuras mais enigmáticas e perturbadoras. Uma raça de gigantescos seres que despertam medo e fascínio. Mencionados brevemente no livro de Gênesis, eles são descritos como os descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Uma união que deu origem a uma estirpe de gigantes dotados de força e crueldade incomparáveis. A presença dos Nefilins na Terra é marcada por uma era de tirania e violência, onde sua mera existência gerava terror entre os humanos. Estes seres colossais não eram apenas imensos em tamanho, mas também em malícia. A Bíblia sugere que eles dominavam o mundo com uma brutalidade implacável, espalhando destruição e caos por onde passavam. Suas ações eram tão temidas que, segundo algumas tradições, contribuíram para a corrupção generalizada que levou ao dilúvio, um evento cataclísmico enviado por Deus para purificar a terra da malevolência que eles haviam semeado. O mistério que cerca os Nefilins é ampliado pela escassez de detalhes sobre sua verdadeira natureza e o destino que lhes coube. Muitos acreditam que foram destruídos durante o dilúvio. Mas, lendas persistem sobre suas almas vagando pelos confins do mundo, sempre à espreita. Em algumas tradições apócrifas, os Nefilins são descritos como seres que, mesmo após sua morte, continuam a assombrar os humanos. Em busca de vingança e de perpetuar seu legado de terror. Assim, os Nefilins permanecem como um enigma aterrador, uma lembrança sombria da capacidade de desordem e malignidade que, segundo as Escrituras, pode surgir quando o sagrado e o profano se encontram em um pacto mortal.